capital entra no clube e isso é evidente que se contrapõe ao grande capital. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com esse imobilismo do PT? Eu quero chegar essa aqui. questão. Isso tem a ver porque, Arnaldo, há uma articulação. Como eu falei, o Brasil é um país estratégico, é um país que não é qualquer país. É um país que tem uma importância estratégica na geopolítica internacional e o fato também do presidente Lula ter se tornado uma liderança mundial, esses grupos econômicos internacionais, do capital financeiro, eles se articulam com grupos conservadores de direita. Por exemplo, quem bancou as grandes mobilizações aqui, desses movimentos que fizeram as mobilizações contra a presidente Dilma, que incentivou o povo ir para as ruas aí, não foi uma mobilização espontânea, foi uma mobilização articulada pelos meios de comunicação, liderada pela Globo, né, e por outros, incentivando a população. E os grupos que receberam dinheiro, muita grana, por exemplo, a Fundação dos Irmãos Cook, e aí vem a ingenuidade do PT, da esquerda, que não soube fazer esse levantamento do que estava por trás, como acontece, por exemplo, em outros países. Por exemplo, na Venezuela. Eles estão, essa guerra toda contra a Venezuela é para dominar o petróleo da Venezuela, como aconteceu com o Iraque, por exemplo. Pois é, eu acho então, que, aqui, acho que isso só reforça a necessidade do PT ir para as ruas. Mas e aí, o PT não está indo para as ruas. Eu diria, viu, Porque Arnaldo? o capital, ele pode até mobilizar o lado que lhe interessa, mas ele não proíbe o PT de se mobilizar. Não, o que eu estou falando disso. Mas houve assim, olha... Os simpatizantes do PT devem estar frustrados com esse imobilismo. Olha, eu acho o seguinte, não é fácil, como eu falei, porque há uma articulação, houve uma mobilização articulada para dar um golpe, e isso não foi coisa pouca, porque tirar uma presidente séria e honesta como a presidente Dilma, que não tinha nada contra ela, e ela é uma mulher seríssima, você pode botar a mão no fogo, que é uma pessoa séria, eu convivi com ela, e eu sei da integridade dela, mas os caras usaram artifício, foi pedaladas fiscais, para derrubar a presidente Dilma. Baseado em quê? Baseado numa mobilização política articulada pelo empresariado, pela mídia, e fizeram isso. Então, hoje, não é fácil você mobilizar uma sociedade que foi anestesiada com essa mobilização, e é evidente que o PT é um segmento, como outros partidos de esquerda, eles cresceram, têm uma força importante, mas quem liderou esse movimento foi o presidente Lula. Deixa eu colocar o professor Entendeu? Clésio dessa discussão, porque já que foi ele que levantou na última, professor Clésio, você identifica qual é a razão dessa, digamos que eu chamei de apatia do PT? E quando eu uso a expressão apatia ou imobilismo, eu estou me referindo à tradição desse partido, porque esse partido continua sendo aquele de maior capilaridade neste Brasil e tem uma tradição aguerrida de ir para a luta, de ir para o enfrentamento. Tá? E agora, quando tem tudo a perder, não está fazendo. Você identifica, Clésio? Eu vou utilizar um termo, às vezes ele é meio pejorativo, né, que é burocracia. Né? O PT, ele entrou para a burocracia e se burocratizou. Né? Teve que botar a máquina para funcionar, teve que fazê-la girar, né? E isso significa atender às questões dos impedimentos jurídicos com relação a gasto, isso, aquilo, outro, o respeito às instituições. Quer dizer, entrar na máquina do governo é entrar nesse jogo institucional. O PT faz isso e eu acho que ele não soube fazer a passagem das ruas para a instituição sem perder as ruas. Eu acho que esse é o grande problema que o PT passou. Né? Quando ele sai quando era oposição, que estava junto com os movimentos populares, que ele se institucionaliza, quer dizer, vai para o governo, deixa de ser um partido de oposição e vai para o comando do projeto de país, quer dizer, ele se descola, quer dizer, não é que ele se apartou, quer dizer, um descolamento do cotidiano, do dia a dia, das demandas populares, dos anseios populares, né? Quer dizer, isso o PT se distanciou. Eu acho que foi talvez o primeiro grande prejuízo. O outro grande prejuízo, que aí não é do PT, é da esquerda como um todo, há um não compreender aí um pouco dessa história republicana brasileira, que não é nada republicano. Sim. Né? Quer dizer, a gente tem muito mais períodos de interrupções. É muito heterodoxo esse republicanismo. É demais, né? Quer dizer, a gente tem momentos de republicanismo,
E o PT parece que, não, só nós chegamos, somos populares, chegamos ao poder, o país é republicano. Como se a gente já tivesse passado toda a história limpa e não passamos. A grande crise que a gente tem hoje, na verdade, são acúmulos de uma série de enfrentamentos mal realizados anteriormente, que passam inclusive pelo Jango. Quer dizer, esse momento é um retorno a questões anteriores não resolvidas, que estão estourando, que está aí. E o PT, na minha percepção, ele não conseguiu fazer essa leitura. Quer dizer, concordo plenamente com o Zé Ayrton quando ele diz que essa questão não é só nacional, ela é nacional e internacional, portanto ainda torna mais complexo. Quer dizer, o que exigiria da esquerda brasileira um posicionamento de uma leitura de geopolítica e internamente, para saber se posicionar e saber mobilizar. Eu acho que a única resposta que a gente pode dizer assim, foi uma resposta quase à altura. Foi quando o Lula lança as caravanas. Professor, um outro fator que também vamos aqui pautar, que é a questão seguinte. O PT também, na minha leitura, cometeu muitos erros. Entre esses, não só esse aí, mas outros erros na minha leitura, foi se aliar a bandidos. Entendeu? O PT se aliou a vários bandidos, entre eles Roberto Jefferson, que agora tem a filha que foi indicada como ministra do Trabalho, e nem foi porque é condenada, inclusive, mas Roberto Jefferson é um bandido da política brasileira e que o PT se aliou. E teve o outro fato. Os dirigentes do PT, vários deles, como Zé Disseu e outros tesoureiros, foram condenados, estão encarcerados. Isso também abateu a nossa estrutura, porque eram quadridirigentes. Então, esse conjunto de elementos aí, sem compreender a profundidade da disputa política, da luta de classe, da guerra política de uma elite conservadora brasileira, aliada com o capital rentista internacional. Em grande parte bandida. Né? Em grande parte bandida. Bandida. Então o PT não teve essa capacidade, porque eu acho que essa é aquela história. Você passa muito tempo, às vezes. É igual uma criança. Fica chupando aqui o pirulito, quando pega o pirulito, ele se encanta com isso. Deixa eu colocar o professor. Entendeu? E acaba não tendo compreensão da verdadeira dimensão do que isso representa. Professor Roberto, conhecendo nós, como observadores privilegiados da história política, dos movimentos, acompanhando inclusive o PT desde sua fundação ainda nos anos 70, nós vivemos tudo isso, nós que estamos aqui nessa mesa. Ao se manter, embora as causas elencadas pelo deputado Zé Ayrton sejam reais, não se pode negar, mas, repito, o PT é, em tudo isso, aquele que tem mais a perder. E, portanto, se tem mais a perder e tem uma tradição de luta, não acho uma estratégia correta ficar da forma como está. Isso não pode, para uma sociedade que já condena por antecipação, conflagrada como é a sociedade brasileira dos dias atuais, em razão de tudo isso que nós estamos vendo. Isso não é, de alguma forma, ou pelo menos pode passar a ideia de uma confissão antecipada dos erros cometidos? E aí fica com vergonha de... Olha, eu não sou especialista em praticamente nada, graças a Deus. Mas eu ando muito na periferia, em Fortaleza, como andava no Rio de Janeiro. E o que eu vejo, conversando com pessoas humildes, mas que têm tipo de eleitor e vão votar, é que o conceito, ou melhor, o prestígio do Lula, que é o símbolo, ele não é um candidato qualquer, ele é um símbolo. O símbolo da luta do pobre, da luta da classe média desafortunada. E o que eu vejo na periferia, e não apenas em um bairro, em uma ruazinha, não, em toda a periferia que eu ando, é que, apesar da grande fortuna gasta pelos que querem derrotar e tiraram, de uma certa forma, o ânimo diminuir o ânimo de luta do PT, essas pessoas vão ser derrotadas. O povo não está, o povo assiste a novela da Globo, mas vota no outro lado. Todo mundo está certo de que a luta continua, pode não estar cadente, pode não estar inflamada no meio da rua, mas o povo não mudou o posicionamento. Professor Agora, Roberto, eu queria eu queria acrescentar aqui, Arnaldo, tem um outro elemento que é preciso também te refletir. Nós não temos tradição no Brasil de
questionar essa situação do Poder Judiciário. Isso é uma coisa nova, porque a tradição era aceitar como algo incontestável as decisões judiciais. A tradição é decisão judicial não se discute, não se discute, cumpre-se. se cumpre. E ao contrário, Então, discute-se sim. Pois é, então essa é uma outra faceta que eu acho que esse debate na sociedade vai ensejar uma discussão para que nós possamos fazer uma verdadeira reforma na estrutura do Poder Judiciário, como também nos meios de comunicação brasileiros. São dois grandes debates. Então não é pouca coisa você ir para uma mobilização de enfrentamento de uma estrutura do Poder Judiciário. Isso é algo muito assim, novo. Consolidado secularmente. Consolidado secularmente. Então não é fácil, porque isso está enraizado, esse sentimento da estrutura da justiça brasileira, e que agora de certo modo, desnudado. Com relação ao judiciário, sendo Cirilo, questionado sobre isso. Se prega mais o respeito do que a crítica. Pois é, então essa é uma outra face que, a meu ver, dificulta também, porque não é fácil você estar fazendo crítica à estrutura do Poder Judiciário, às decisões judiciais, entendeu? Você questionar a lisura, a independência, a autonomia desses magistrados, entendeu? Então, esse é um outro debate que nós estamos fazendo na sociedade brasileira e que é preciso, né, necessariamente ter uma nova configuração, por exemplo, na indicação dos membros da estrutura do Poder Judiciário brasileiro, porque não pode continuar da forma que está, né? Seja os membros do STJ, entendendo? Tanto também do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, entendeu? Então, essa estrutura de poder no Brasil, ela está em xeque. E nós vamos questionar, porque a partir dessa mobilização, desse questionamento, dessas decisões parciais, seletivas e já antecipadas, nós temos que questionar, porque não é possível continuar num estado de exceção, numa justiça que já não é justiça e que é manifestadamente uma justiça direcionada para condenar quem for pobre, quem representa a população brasileira. E só para concluir, não é um julgamento do Lula. O Lula é apenas simbolicamente. Nós estamos questionando aqui a estrutura da democracia, da estrutura do Poder Judiciário. Enfim, há todo um conjunto de questionamento que esse processo, a meu ver, pedagogicamente, ele vai levar a uma situação que aí eu sou otimista de que, apesar de que eles venham condenar o presidente Lula, nós vamos ter uma outra realidade no Brasil pós-Lula. Deputado, há uma questão na fala do Dr. Roberto que traz a questão simbólica. Eu acho que a esquerda, o Partido Trabalhador, tem que compreender bem o que é isso, né? Quer dizer, a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, quer dizer, não é essa pessoa, mas é essa representação toda que foi colocada aqui pelo Roberto. É o indivíduo pobre, é o trabalhador assalariado, mal remunerado, de jornada de trabalho extensa. Quer dizer, esse indivíduo que não tem possibilidade de ascensão, porque aí entra toda essa compreensão que você está colocando, quer dizer, dessa estrutura que inclusive é uma estrutura de poder para manter isso. Eu dou um exemplo vulgar. Nada me convence que deva haver gente em pé nos ônibus, dando margem a assédios, a crimes como esse de ontem, né? Dentro de um ônibus. Por que não só sentado? Porque é a classe mais baixa, mais pobre, menos afortunada que anda. Pois essa simbologia está toda dentro dessa personagem Lula. Pela primeira vez, quer dizer, esse país tem uma figura de fato popular e não representante. Quer dizer, não é o João Goulart, não é Juscelino Kubitschek, é pela primeira vez alguém que de fato emerge da camada popular. Encarna esse... Encarna, quer dizer, essa simbologia, Por isso que eu agora a disse gente que tem ela o Lula completamente. não é um qualquer. Você gosta de dizer todos são iguais, peraí. São iguais, mas tem uns que são mais desiguais. Bom, eu tenho que fazer mais um intervalo e eu quero só, para fechar esse assunto, dizer o seguinte, que não obstante os fatos colocados a partir do deputado e corroborado pelos professores Roberto Martins Rodrigues e Clésio, além de bem fundamentado, eles são reais. Há todo esse contraponto que é
negativo nesse tanto ao PT. Mas não é dado a nós também o direito de colocar as causas apenas nessa, digamos, circunstância. Há um sentimento também de frustração muito grande, em grande parte dos não militantes, mas eleitores do PT, eleitores do Lula, tá? Com tudo isso que aconteceu. E certamente isso tem uma influência direta sobre essa apatia que eu estou falando. E dou só um exemplo. Por bem menos razões do que a ameaça de condenação em prisão do ex-presidente Lula, a classe artística e intelectual toda se manifestava espontaneamente, sem mobilização nenhuma, nas ruas e todo canto. Você não vê isso hoje. O que é isso? É uma apatia, é uma confissão de vergonha e de frustração com o que aconteceu. Certamente é. Tem uma causa aí maior, não tenho a menor dúvida. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos eu quero colocar aqui a sucessão estadual, que também já está nas ruas. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje a participação do nosso convidado, o deputado federal José Ayrton Cirilo, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Debatendo com o deputado, nós temos os professores Roberto Martins Rodrigues e Clésio Arruda. Eu quero colocar agora a nossa política, essa que está, como nós dizemos aqui, no nosso terreiro, não é? A sucessão está nas ruas. Há, nesse instante, um esforço muito grande por parte do governo, que é do PT, deputado Zé Ayrton, o governador Camilo Santana, para se coligar, inclusive, com o PMDB, capitaneado aí pelo senador Eunício Oliveira. E isto, é evidente, que tem causado, digamos assim, uma certa fulanização nessa discussão. Mas o fato é que a sucessão está nas ruas. E essa coligação dificilmente deixará de se materializar, porque o deputado, o presidencial Ciro Gomes, diz que não quer nem que seja possível do seu cadáver, ou outros tantos que também criticam. Deputado Zé Ayrton, o que é que há de concreto? O senhor que é do PT, portanto o governador é do PT, tem interesse nessa ligação, nessa coligação. O que é que há de fundamento nesta aliança? Olha, eu posso falar aqui pelo PT. Formalmente, nós não tivemos nenhum tipo de debate, de discussão a respeito dessa possível aliança do Eunício com o governador Camilo Santana e ele compondo a chapa aí majoritária na reeleição para o Senado. Então, dentro do PT, esse debate ainda não ocorreu em nenhuma instância, né? Não tivemos nenhuma discussão. O que nós temos e sabemos que em função do governador, que é, sem sombra de dúvida, a maior liderança do partido aqui no estado, ele sendo governador, e ele, juntamente com o Roberto Cláudio, que é o prefeito de Fortaleza, ter se aproximado do Eunício, e ter feito um pacto político, no sentido de lutar pelos interesses do Ceará, o que é muito positivo nesse aspecto, porque o Ceará, como um estado que precisa do apoio do governo federal, ficou aí, digamos, órfão nesse processo todo. O Camilo fez alguns movimentos com o senador Tasso Gereissati, né, para tentar fazer essa ponte, mas não conseguiu. O Eunício é quem, de fato, tem um poder muito forte hoje, porque ele é presidente do Congresso Nacional. E eles fizeram essa mobilização. O Eunício
pactuou um acerto no sentido de ajudar o Estado, como vem ajudando a Prefeitura de Fortaleza e ajudando também vários municípios do Ceará. O que a gente sabe é que, mesmo não tendo essa discussão sendo formalizada e havendo resistência por parte aí, do grupo liderado pelos Ferreira Gomes, sobretudo tanto o Ciro, que expressou aí um sentimento opositor, e outros segmentos, e dentro do PT também, que há resistência, porque não vai ser fácil essa formatação da aliança aqui no Ceará, tendo em vista a posição que o Eunício teve contra a presidente Dilma, tendo em vista o PMDB, né? Mas a política é feita por pragmatismo, por interesse, e acho que essa aliança ela está, digamos, com prego batido, ponta virada, né? O que falta é formalizar. Exato. Como vai ser, eu não sei, confesso a vocês, porque esse debate não chegou às nossas instâncias, não nos chegou a nós, essa discussão, como formatar isso, porque é algo complexo, porque a aliança, por exemplo, formal, do ponto de vista majoritário, do governador Camilo, que a tendência aqui é manter a chapa, por exemplo, o Camilo tem como vice a Isolda. Então, a tendência é manter a Isolda na vice. Aí vem a composição do Senado, né? A composição do Senado deverá aqui, o Eunício quer pleitear uma vaga. Pela informação, o Cid também seria outro, mas declarou que talvez nem seja mais candidato. E, portanto, é uma outra configuração, porque a chapa majoritária, ela já está praticamente formatada, que é o governador e a vice-governadora. A chapa... Se bem que tem outros próceres pleiteando não, essa vice. Aí vem, claro que tem, mas eu estou falando assim, a configuração, inclusive na chapa proporcional, é que vai ser o grande problema, o grande debate, se vai ter um chapão ou vai ser blocos formados por partidos diferentes, entendeu? Então, tudo isso pode acontecer. Então, o certo é que, assim... Se bem que é bom deixar bem claro também que esse problema que talvez não existirá na chapa proporcional por uma razão muito simples. Está proibido as coligações para eleições proporcionais. Não. Pode ter eleição, a coligação, não foi proibido. Nesse aspecto, não. O Congresso Nacional não aprovou aquela PEC em que proíbe as coligações proporcional para 2020. Para 2020. A partir de 2020. Não agora, vale para essa eleição. Agora é tudo como está. Ninguém é besta. Entendeu? Ninguém quis mudar a regra do jogo. Por exemplo, houve uma mudança, tanto na questão das eleições proporcionais para 2020. A cláusula de barreira também, que é outra cláusula que vai ser estabelecido com o desempenho da votação dos partidos políticos, também vai ser progressivo até 2030, inclusive, não é nem até 2020, vai se estabelecer um percentual mínimo. Mas agora é tudo igual. Ô Clésio, você identifica, como professor, como cientista político, você identifica nesse quadro que o deputado Zé Ayrton colocou muito bem, com muita clareza, que o interesse é o Estado do Ceará ou fica mesmo no pragmatismo político e o interesse é das pessoas para manter o seu quinhão de poder, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é querer os mesmos, e o Zé Ayrton manteve a chapa majoritária, se manter no poder. Outra coisa é os interesses do Estado, em nome dos 8 milhões de cearenses. Você identifica? Não, eu acho às vezes uma... Diga assim, passa a pergunta mais fácil. Mais fácil, né? Olha, eu não vejo muita dificuldade a gente pensar que às vezes há aquela coisa, é pejorativo lutar pelo poder. Ora, você faz política pelo poder, isso é brincadeira, certo? Claro. Você não faz por outra coisa, é pelo poder. Quer dizer, o que mantém um político e o que o alimenta é se manter no jogo político, permanecer no jogo político. Então, quer dizer, fazer as alianças, né, que permita a permanência de mais longo prazo no poder, etc. E tal, isso é completamente legítimo. Agora, até dentro do próprio pragmatismo, né? Quer dizer, o que é que o PT pode ter de perda ou pode ter de ganho? Quer dizer, isso tem que ser colocado muito forte na balança, porque o prejuízo pode ser grande, enorme, quer dizer, não dá para dimensionar agora. Acabamos de sair da discussão aqui da condenação do Lula. Lula vai ser condenado.
Né? Não tem mais dúvida, ninguém tem mais dúvida com relação a isso. Provavelmente, uma condenação que não permita ele ser preso e que permita ainda esse jogo de participa e não participa. Ainda tem os recursos, né? Isso, né? Pode chegar ao Supremo. Isso, porque seria uma forma de evitar um confronto maior. Porque prende Lula e joga Lula na cadeia, seria muita coragem, muita ousadia, né? Quer dizer, apostar no imponderável. Como o Brasil não é muito de confronto, então a tendência é de uma condenação que permita o Lula ficar talvez decidir lá na frente. Como é que isso vai? Né? Isso, perfeito. Agora, como é que isso vai? Uma condenação a lá o jeitinho brasileiro. Isso. Né? Agora, Da mesma forma que houve o impeachment a lá o jeitinho do Congresso, do Senado, né? Porque a Constituição é tão clara. Se perde os direitos políticos, se perde, portanto, os pesos. Inventamos, né? Inventamos. Uma hermenêutica jurídica aqui que depois o doutor Roberto explica, porque é muito complicado. Eu sou jurista porque às vezes eu peço dinheiro a banco. Foi o impeachment a lá Lewandowski. Eu conheço bem esse negócio de juro. Agora, eu fico aqui, uma pergunta que eu tenho para o Zé Ayrton quer dizer, ninguém pode medir ainda hoje, quer dizer, os desdobramentos de tudo isso. Como é que a nação vai reagir a esse julgamento? Como é que oportunidade isso vai dar para a mobilização política nacional? Quer dizer, as falas irão acontecer, a própria